Então, nós já vimos a divisão do ciclo trigonométrico. Vamos ver agora como a gente faz a simetria no ciclo, que nós também podemos chamar de redução ao primeiro quadrante. Quando nós temos um arco, como eu havia dito para vocês, que todos os outros valores dos arcos que nós mais trabalhamos tem como base todos os valores de seno, cosseno dos arcos do primeiro quadrante, que são os arcos notáveis, a gente é muito baseado nessa questão da simetria no ciclo. Como é que funciona? Eu tenho aqui um arco de primeiro quadrante, que são os únicos arcos que eu preciso saber mesmo de cabeça, 30, 45 e 60. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um arco de primeiro quadrante, por exemplo, o arco de 45 graus. Nós temos no ciclo trigonométrico 3 arcos simétricos a esse arco de 45. Nós temos a simetria em relação ao eixo do sênus, o eixo vertical. Nós temos a simetria em relação à origem e nós temos a simetria em relação ao nosso eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. Essa simetria serve para quê? Serve para eu saber quais são os arcos que eu terei os mesmos valores de seno, cosseno, tangente, e aí a partir dessa simetria eu consigo saber o valor de seno, cosseno, para eu não ter que decorar e aprender todos os valores de seno e cosseno desses arcos todos que nós vimos aqui no vídeo passado. Então, como é que eu calculo aqui as simetrias em relação ao arco de primeiro quadrante? A simetria que recai aqui no segundo quadrante, que é o que a gente chama de simetria em relação ao eixo vertical, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o valor de 180, que é esse arco aqui, né? Onde finaliza o segundo quadrante, e vou diminuir do arco do primeiro quadrante, que eu estou querendo descobrir a simetria. Então, qual o arco do segundo quadrante que é simétrico a 45? 180 menos 45. E aí eu vou achar 135. O que isso quer dizer? Que 135 vai ter o mesmo valor de seno e o mesmo valor de cosseno de 45 graus. A gente sempre, depois, a gente vai ver que a gente vai precisar observar os sinais dos quadrantes, ok? Qual é a simetria do terceiro quadrante do arco de 45 graus? Quando é a simetria do terceiro quadrante, ao invés de diminuir, eu vou somar. Então, no segundo quadrante, é 180 menos o arco do primeiro quadrante. No terceiro, é 180 mais o arco do primeiro quadrante, que vai dar aqui 225 graus. No terceiro quadrante, eu vou diminuir de 360, que aqui vai ficar 315 graus. Vou colocar aqui para ficar melhor.